Com direitos em risco e demarcações paralisadas, povos indígenas pedem que STF julgue repercussão geral. Em carta destinada ao presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, diversos povos indígenas pedem que o julgamento do caso de repercussão geral sobre demarcações de terras indígenas seja remarcado com urgência. O documento foi protocolado durante o ato realizado nesta segunda-feira, 14, em frente ao Supremo e reuniu mais de 500 indígenas de vários povos de todas as regiões do país. O julgamento, que deve definir o futuro dos povos indígenas, foi interrompido logo após o início do período de manifestação dos ministros ser aberto, na sexta-feira 11, por um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. O processo trata de uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclen, referente à terra indígena Ibirama-Laclanô, onde também vivem indígenas Guarani e Caigangue. O caso tem status de repercussão geral. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e advogado do povo Xoclen no caso, explica a urgência deste julgamento. Necessário que se julgue, que se paute e que se julgue logo esse caso para garantir segurança jurídica às partes, em especial aos esbulhados povos indígenas que lutam pela demarcação dos seus territórios de ocupação tradicional. Para garantir segurança e estabilidade jurídica somente após a fixação de uma tese, ou do julgamento desse caso pelo Supremo. Enquanto não se julga, mantém uma instabilidade, inclusive o Congresso Nacional com vias de aprovar uma lei que substituiria essa interpretação do Supremo da matéria constitucional e territorial indígena. Por isso é necessário que o Supremo julgue o mais breve possível esse caso. A carta é assinada por diversos povos que estão no acampamento Levante pela Terra, em Brasília, onde manifestam preocupação com os ataques contra seus direitos constitucionais, especialmente os que garantem a demarcação de suas terras e seus territórios. A exemplo do PL 490, que a bancada ruralista busca impor a aplicação do marco temporal como critério para as demarcações de terras indígenas, baseada na informação falsa de que o STF já teria decidido adotar o marco temporal para a demarcação de todas as terras indígenas no Brasil. A carta também cita uma série de medidas e normativas do governo federal que, com a mesma estratégia, mantém as demarcações paralisadas. Em defesa dos direitos originários e contra o marco temporal, Alessandra Munduruku dá voz ao pedido dos indígenas. Dizer para os ministros, para o senhor, que tem esse dever. Você pode ter uma casa onde você tem aqui em Brasília ou qualquer. Mas a nossa casa é aquele território que está lá, que está sendo invadido pelos garimpeiros, pelos madeireiros, pela soja, pelas hidrelétricas ou outros empreendimentos. Todas as PL que está sendo aprovado, não deixe. A gente já pediu muito socorro. A gente não consegue mais sair nem do nosso território para fazer reivindicação aqui em Brasília. E dizer, ministro, basta. Está na mão. O nosso futuro depende de vocês. O nosso futuro, nossos filhos. Não tira esse sonho dos nossos filhos, jamais. Não tira a nossa vida, não. Depende do território. Sem o território, nós não somos nada. Os indígenas também manifestam sua expectativa de que o STF referende a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso na DPF 709, garantindo a proteção aos povos Yanomami e Munduruku sobre forte ataque de garimpeiros e determinando a retirada dos invasores destas e de outras terras indígenas. Esta é uma produção da Assessoria de Comunicação do CIMI, reportagem, Assessoria de Comunicação da MNI, Movimento Nacional Indígena, locução e edição, Adi Spésia.